A noite parecia tranquila, mas algo na escuridão fora do meu alcance me fazia sentir o oposto. Não era só a chuva batendo forte contra a janela ou o vento que arrastava as árvores. Havia algo mais, algo que se movia silenciosamente por entre as sombras da casa. Não sei se eram apenas os meus nervos, ou se havia algo realmente ali, à espreita, aguardando o momento certo para se mostrar. Eu estava sozinho. Minha única companhia era o som da tempestade lá fora. Ou talvez, o que quer que estivesse mais perto de mim. Eu morava naquela casa há alguns meses. Uma casa antiga, afastada da cidade, cercada por uma floresta que parecia engolir a luz do dia. Nunca fui fã de lugares isolados, mas o preço da casa era irrecusável, e no fundo, sabia que precisava de um lugar para me reclusar, um refúgio. As primeiras semanas foram estranhas, mas nada muito além do esperado. As paredes rangiam, o telhado dava sinais de que precisaria de reparos em breve e o barulho da chuva, constante, sempre me acompanhava. Mas naquela noite, algo estava errado, algo que não conseguia explicar. Estava em casa, em um dia comum de chuva. O vento soprava tão forte que parecia que a casa inteira poderia desabar a qualquer momento. Eu estava sentado no sofá, assistindo a um filme, tentando ignorar os estalos vindo do teto. De repente, um som mais grave cortou o silêncio da noite. Não era um estalo comum, algo pesado, arrastando-se pelo piso. Primeiro pensei ser o vento, ou talvez algum animal fora da casa, mas o som parecia tão perto, como se estivesse vindo do andar de cima. Não havia ninguém em casa, apenas eu. Fui até as escadas e parei, ouvindo com atenção. O som parou. Só então percebi a mudança no ar. Uma sensação densa, como se a casa tivesse ficado mais fria, mais vazia. Um calafrio subiu pela minha espinha. Hesitei por um instante, mas então a curiosidade tomou conta de mim. Subi devagar, cada passo ecoando pela casa silenciosa. Quando cheguei ao topo da escada, o som se intensificou. Era uma respiração, não a minha. Eu sabia que não estava sozinho. Tentei olhar ao redor, mas a escuridão era impenetrável. A luz da lâmpada no corredor piscava fracamente, lançando sombras distorcidas nas paredes. Eu não conseguia ver nada, mas algo, ou alguém estava ali. Respirei fundo, tentando afastar o pânico que começava a tomar conta de mim. E então ouvi, muito claramente, uma voz. Sussurros baixos e distantes, mas com uma nitidez que parecia cortar o ar. Você não deveria estar aqui, dizia a voz, quase como se estivesse sussurrando diretamente no meu ouvido. Girei sobre os calcanhares, tentando correr de volta para o andar de baixo, mas o corredor parecia se esticar, cada vez mais longe, mais escuro. Meu coração disparou enquanto eu sentia os passos atrás de mim, mais rápidos agora. Não sabia o que fazer. Não sabia o que estava me seguindo. O medo tomou conta de mim, mas ainda assim continuei a correr, até que finalmente cruzei a porta do meu quarto. Fechei-a com força e me apoiei contra ela, tentando recuperar o fôlego. Mas o que quer que estivesse lá fora, não foi embora. A chuva continuava forte, mas dentro da casa, o silêncio era absoluto, como se a própria casa estivesse segurando a respiração. Eu me sentia preso, como se estivesse esperando algo, ou alguém, se aproximar. Não ousava abrir a porta. Não sabia se ainda havia algo esperando por mim lá fora, ou se era apenas minha mente enlouquecendo com a solidão e o medo. O que eu sabia é que aquela casa, que até então parecia apenas uma construção velha e despretensiosa, agora tinha algo mais. Algo que não se deixava ver, mas que estava muito, muito perto de mim. E quando eu finalmente me atrevi a olhar pela janela, vi algo refletido no vidro. Um rosto, mas não era o meu. A chuva não parava. Eu sei que você vai achar que estou exagerando, mas o que aconteceu naquela noite no ponto de ônibus mudou minha vida para sempre. A chuva estava forte, a cidade parecia deserta, e o vento cortava a pele como lâminas afiadas. Eu estava lá, esperando o ônibus, sozinho, como tantas outras vezes. Mas naquela noite, algo estava errado. O que parecia ser uma simples espera se transformou em algo muito mais obscuro. Algo que eu não conseguia entender, e que até hoje me assombra. Era uma noite comum, e eu voltava para casa depois de um longo dia de trabalho. A chuva nunca foi algo que me incomodasse, mas naquela noite, ela parecia estar mais pesada, mais implacável. As gotas batiam com violência nas lâminas de vidro da cobertura do ponto de ônibus, criando um som constante e abafado. A cidade, como sempre, parecia agitada, mas a rua estava estranhamente vazia.
O ônibus estava atrasado, e eu só queria chegar em casa, mas a sensação de desconforto me consumia aos poucos. Eu estava no ponto há alguns minutos, quando uma figura apareceu. Não posso dizer exatamente quando a vi pela primeira vez. Talvez tenha sido no reflexo da lâmpada ao lado do ponto, ou na neblina formada pela chuva. Ele estava em pé, ali perto da esquina, observando-me sem pressa. Não parecia ser nada demais, mas algo na postura dele, algo na forma como ele me olhava me fez gelar. Olhos fixos, sem piscar, como se me estudasse. Eu tentei não olhar diretamente, mas, de alguma forma, não consegui desviar o olhar. O vento aumentou, e a chuva se fez mais forte. Eu me afastei um pouco da borda do ponto, tentando evitar me molhar mais. Mas, então, ele começou a se mover. Não como alguém que está indo de um lado a outro de forma despreocupada, mas de uma maneira calculada. Seus passos foram lentos, mas não havia nada de natural na maneira como ele se aproximava. Ele caminhava em linha reta, sem desviar os olhos de mim, como se estivesse em transe, como se soubesse exatamente onde eu estava. Quando ele chegou perto do ponto, eu podia sentir o ar ficando mais denso. O som da chuva parecia se misturar ao som de minha respiração, mas algo mais estava lá, algo mais pesado, que me impedia de me mover. Ele se aproximou ainda mais, e, finalmente, eu consegui enxergar seu rosto. O que vi, não posso descrever com clareza. Não era uma figura normal. Seus olhos estavam vazios, sem qualquer emoção, sem qualquer vida. A pele dele parecia escurecida, quase como se estivesse marcado pelo tempo ou algo muito pior. Ele não falava, não se movia, mas ele estava ali. Eu tentei me afastar, mas não consegui. O ônibus nunca chegava. E, a cada segundo, eu sentia como se o ponto de ônibus fosse o único lugar seguro, e ao mesmo tempo, o único lugar onde não poderia escapar. O homem ficou ainda mais perto, e o frio na minha espinha se intensificou. Foi então que, por um breve instante, ele abriu a boca. Não foi uma palavra, não foi um som normal. Foi um murmúrio, algo inaudível, mas que eu senti profundamente dentro de mim. Era como se ele estivesse falando algo para minha alma. O que aconteceu depois? Bem, o ônibus chegou, finalmente. Eu entrei rapidamente, e o homem ficou lá, parado, observando. Quando olhei pela janela, ele ainda estava lá, em pé na chuva, imune ao tempo, imune à vida. O ônibus seguiu seu caminho, e o homem desapareceu na noite. Mas, a sensação nunca me deixou. Até hoje, toda vez que estou no ponto de ônibus em uma noite chuvosa, sinto aquele olhar fixo em mim. Não sei o que ele queria, não sei o que era, mas posso sentir a presença dele me observando. A chuva não parava, e eu sabia, naquele momento, que não era apenas o clima que estava estranho. A casa da minha mãe sempre teve esse ar de abandono, como se o tempo lá tivesse parado, mas naquela noite, o ar parecia mais denso. Algo estava errado. Talvez fosse o som da chuva batendo nas janelas, ou talvez fosse o silêncio. O tipo de silêncio que parece ter algo se escondendo nas sombras, esperando. Quando a última lâmpada da rua piscou e se apagou, fiquei sozinha com o som da tempestade. E então, eu ouvi. Era uma noite qualquer, e eu estava sozinha na casa de minha mãe. Ela tinha viajado, e como sempre, me pediu para dar uma passada na casa para garantir que tudo estivesse bem. O lugar nunca foi muito confortável para mim. Havia algo nos quadros antigos na parede, nos móveis pesados e no silêncio que me fazia sentir observada. A chuva parecia ter ficado mais forte de repente. O som das gotas batendo na janela parecia um tambor, marcando o tempo. Era estranho estar ali sozinha, mas nada além disso. Ou pelo menos, eu pensei que nada mais estivesse acontecendo. Eu estava na cozinha, tentando me distrair com algo enquanto aguardava a tempestade passar. O vento uivava do lado de fora, e o som da água caindo parecia mais alto do que o normal. Foi quando ouvi um barulho vindo da sala. Não era nada muito alto, apenas um estalo. Algo que poderia ser facilmente ignorado, mas algo me dizia que não deveria. O barulho soava como se alguém tivesse se movido, mas eu sabia que estava sozinha. Meu corpo reagiu antes da minha mente, e a sensação de inquietação tomou conta de mim. Decidi ir verificar. A casa estava em completo silêncio quando entrei na sala. Nenhum movimento, nenhuma indicação de que algo havia acontecido. Mas, por algum motivo, a sensação de que havia algo ali persistia. A luz da cozinha projetava sombras longas nas paredes. No reflexo da janela, vi algo que me fez parar por um instante.
Não era uma figura, mas um movimento. Algo se movendo, muito rápido, atrás das cortinas. Como se alguém estivesse tentando se esconder. Mas quem poderia estar lá? Era impossível. Eu estava sozinha, ou pelo menos deveria estar. O medo tomou conta de mim. Caminhei até as cortinas e com as mãos trêmulas as afastei. Mas nada, nada além da escuridão da noite e da chuva que batia furiosamente na janela. Meu coração batia rápido, mas eu estava confusa. De repente, o som de passos abafados surgiu de algum lugar atrás de mim. Eu girei, mas não havia ninguém. Somente as sombras. Então, algo tocou meu ombro. Uma mão gelada. Eu não pude ver nada, mas o toque foi real, e aquele toque me paralisou. A pressão aumentou, mas quando me virei novamente, não havia nada. Não havia ninguém. Só eu, sozinha. Voltei correndo para a cozinha, tentando manter a calma, tentando entender o que estava acontecendo. Mas as portas da casa estavam fechadas, e as janelas ainda estavam intactas. Como isso era possível? A sensação de ser observada nunca tinha sido tão forte. E eu sabia, sem sombra de dúvida, que não era minha imaginação. O silêncio se estendeu, mas ele foi interrompido por algo ainda mais perturbador. O som de alguém sussurrando, muito baixo, quase inaudível. Mas eu ouvi, claramente, um nome. O meu nome. Eu tentei sair da casa, mas a porta da frente estava trancada. Algo a impedia de abrir, como se uma força invisível estivesse pressionando contra ela. A chuva continuava a bater, agora com uma intensidade absurda. Eu não sabia o que fazer, e então, o som da voz voltou. O sussurro, agora mais claro: você não deveria estar aqui. O ar se tornou denso, mais frio. Eu me virei para as escadas. E então, lá no topo, uma figura, muito pálida, com olhos profundamente escuros, me observando com uma expressão indescritível. Não consegui me mover. O som da chuva, o vento, tudo estava distante agora. O que quer que estivesse ali, já não era mais um mistério. Eu não sei o que aconteceu depois. Sei que saí correndo da casa. Sei que quando voltei ao local, tudo parecia normal. Mas o que eu vi? A figura na escada, o sussurro, ainda me assombra. Eu nunca mais voltei. E até hoje, a sensação de ser observada nunca me deixou. O relógio marcava 3 da manhã, mas eu sabia que o tempo não tinha mais sentido naquela noite. A chuva caía pesada lá fora, martelando o telhado como se quisesse invadir a casa. O vento uivava através das frestas das janelas, fazendo com que o som da água batendo nas vidraças fosse ainda mais abafado e inquietante. Estava sozinho. A casa vazia parecia mais fria, mais escura, mais viva. Eu sempre achei que o silêncio da noite poderia ser reconfortante, mas naquela madrugada, ele só aumentava a sensação de estar sendo observado. E então, o telefone tocou. Era uma daquelas noites em que eu não deveria estar sozinho em casa. Não porque tivesse medo, mas porque o silêncio parecia pedir para ser quebrado. Quando minha mãe viajou para a casa de uma amiga, ela me pediu para ficar de olho na casa. Eu nunca me importei, até essa noite. O vento forte lá fora parecia ter um peso, como se estivesse tentando invadir a casa. Eu sentia o ambiente pesando sobre mim. Cada movimento do velho relógio na sala parecia amplificar a tensão que crescia dentro de mim. Eu não podia explicar, mas havia algo de errado no ar, algo que não se podia ver, mas que estava lá, rondando. A princípio, pensei que era só a chuva e o vento criando essa sensação estranha. O som das gotas batendo nas janelas misturado ao estalo das árvores lá fora fazia tudo parecer mais distante, como se o mundo do lado de fora estivesse se desintegrando aos poucos. Eu estava sentado no sofá, tentando me distrair com a televisão, quando percebi que a luz da sala piscava. Primeiro, uma vez. Depois, mais 2. Eu me levantei e fui verificar o interruptor. Nada. Voltei ao sofá e, quando me sentei, uma sensação de frio tomou conta do meu corpo. O ar estava denso, e a cada respiração, eu sentia como se algo estivesse se aproximando. O telefone tocou novamente, mas desta vez o som parecia diferente. Não era o toque normal, mas algo mais profundo, distorcido. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas meu coração começou a acelerar. Peguei o aparelho e o atendi, mas ninguém falou. Apenas o som de respirações pesadas, como se alguém estivesse tentando se esconder do outro lado da linha. A sensação de estar sendo observado voltou com força total. O medo, o verdadeiro medo,
começou a se infiltrar em cada fibra do meu corpo. Quem está aí? Perguntei, mas a única resposta foi um silêncio ainda mais denso. Foi quando o som de passos começou, lentos e pesados. Não eram meus passos, e a casa estava vazia. Eu sabia disso. O medo me paralisou. As paredes pareciam estar se fechando em torno de mim. Olhei para as escadas, que levavam ao andar de cima, e então ouvi claramente o som de uma porta sendo aberta, com cuidado, como se alguém estivesse tentando não fazer barulho. Mas ninguém estava lá. Eu vi a porta do quarto da minha mãe, a única porta que estava fechada, lentamente se movendo, como se uma força invisível a estivesse empurrando. Eu me levantei, hesitante, com os pés gelados contra o piso frio. Me aproximei da porta com a respiração acelerada, tentando controlar o pânico que estava crescendo dentro de mim. Quando alcancei a maçaneta, ela estava quente, quente demais. Segurei a porta com força, tentando abrir, mas algo a segurava do outro lado. O som dos passos aumentava, como se a pessoa estivesse se aproximando, e então, antes que eu pudesse reagir, uma sombra se projetou do lado de fora da porta, como se alguém tivesse se agachado para me observar. Eu não sei o que aconteceu depois. De alguma forma, consegui sair correndo de casa, mas o medo não me deixou. Desde aquela noite, a sensação de estar sendo observado nunca se foi. Quando olho para casa, sinto que algo ainda está lá, esperando. A chuva parou, mas o som dos passos ecoa na minha mente, e o toque quente da maçaneta permanece. A quem, ou o que, eu encontrei naquela noite? O que me observava da porta? Eu nunca soube responder. Mas a pergunta persiste. Talvez você saiba, talvez tenha sentido algo semelhante. O que você faria, se estivesse sozinho, à mercê de uma presença que você não pode ver, mas sabe que está ali? Eu não sei se posso confiar nos meus próprios sentidos depois daquela noite. O que aconteceu naquela madrugada chuvosa ainda me persegue, e a verdade é que eu nunca estive tão sozinho, e ao mesmo tempo, nunca estive tão acompanhado. A chuva parecia não ter fim, batendo contra o vidro da janela de maneira constante, quase como um grito abafado. Mas algo naquela noite estava diferente. O som da chuva não era reconfortante, como deveria ser. Ele parecia amplificar os ruídos da casa, tornando cada estalo, cada rangido das paredes, mais intenso, mais ameaçador. Eu só queria que a noite passasse. Só queria que ela acabasse. Era uma noite comum de inverno, com uma tempestade que se formava lá fora, e eu, sozinho em casa, tentando me distrair com a televisão. Meu namorado tinha ido viajar e meus pais estavam fora, então aquela noite era minha. Eu estava sentado no sofá, uma manta sobre as pernas, e o som da chuva caindo parecia quase reconfortante. A luz da sala piscou uma vez, duas vezes, mas achei que fosse a oscilação normal de eletricidade durante uma tempestade. Não dei muita importância. O vento lá fora era forte, mas algo na brisa parecia mais estranho. Algo estava errado, mas eu não sabia o que era. Foi quando ouvi o barulho. No começo, parecia um estalo fraco. Nada demais. Talvez o vento tivesse balançado alguma janela ou uma árvore tivesse batido contra a parede. Mas o som se repetiu. Agora, mais perto. Ele vinha de dentro da casa, não de fora. Sentei-me mais ereto no sofá, tentando não dar atenção, mas havia algo estranho, uma sensação crescente de que eu não estava mais sozinha. O estalo veio novamente, mais forte, como se alguém estivesse andando na casa, mas eu estava a quilômetros de qualquer outra pessoa. Isso é impossível, pensei. Mas, ainda assim, algo dentro de mim dizia para ir verificar. Levantei-me lentamente e, enquanto caminhava pela casa, os passos que escutava na minha própria cabeça pareciam aumentar. Cada batida da minha respiração parecia ser amplificada pela tempestade lá fora. Passei pela cozinha e o barulho de uma porta rangendo me fez parar por um momento. A cozinha estava vazia. As luzes da sala começaram a oscilar novamente, mais intensamente. Eu pensei em ir até o painel de luz, mas a sensação de desconforto era tão forte que hesitei. Foi quando olhei para o corredor escuro. Algo estava ali. Não sei como explicar, mas eu sentia que havia uma presença, algo ali me vigiando. Eu sabia que ninguém mais estava em casa. A sensação de estar sendo observado aumentou. Eu podia sentir os olhos de alguém, ou de algo, fixados em mim. Caminhei até o corredor, onde uma lâmpada piscava intermitentemente, e parei em frente ao quarto. A porta estava entreaberta, mas não foi o que vi que me assustou. Foi o que eu não vi.
A sombra do lado de dentro, projetada contra a parede, parecia se mover com uma lentidão que só poderia ser descrita como antinatural. Era como se algo estivesse tentando se esconder na escuridão, mas ao mesmo tempo, estivesse se aproximando de mim. O pânico começou a crescer. Algo não estava certo. Meus pés estavam congelados no lugar. Minha mente implorava para que eu corresse, mas eu não conseguia. O som da chuva lá fora, que antes era reconfortante, agora parecia um rugido. Eu podia sentir a tensão no ar, como se o próprio espaço ao meu redor estivesse prestes a se romper. A porta do quarto, que antes estava entreaberta, agora se fechou lentamente, de maneira completamente silenciosa. No instante em que o som da porta se silenciou, o vento parou. Um silêncio absoluto. Meus olhos estavam fixos na porta fechada, esperando algo acontecer. Foi então que eu ouvi o sussurro. Algo, ou alguém, murmurando meu nome. Eu não movi um músculo. Eu não sabia se o som vinha de dentro do quarto ou se estava na minha própria mente. O medo me paralisou. De repente, a lâmpada se apagou completamente, deixando-me em uma escuridão total. A chuva continuava lá fora, mas agora parecia distante, irrelevante. Eu estava em silêncio, esperando, mas sem coragem para me mover. Algo havia acontecido naquela noite, algo que eu não conseguia entender. Quando a luz voltou, a casa estava quieta. Nada mais se mexia. Mas a sensação de que algo estava ali, algo que eu não conseguia ver, ficou comigo. Não sei o que aconteceu naquele quarto, ou o que estava me observando naquela noite. Nunca soube, mas uma coisa eu sei, desde aquela noite, eu nunca mais estive sozinha em casa. E, a cada tempestade, sinto que a presença volta, me observando, esperando. E você, já sentiu isso? Já percebeu o que está ao seu redor, mas não consegue ver?